Graça e paz, amados. Bom estar com vocês de novo. Aleluia. Eu vim especialmente para agradecer os amados, porque tivemos uma viagem muito abençoada. Os irmãos enviaram a irmã Cida e a irmã Francisca, que foram conosco. Foi um tempo muito precioso naquelas terras lá de Pernambuco. Carnaúbeira da Penha é uma das 30 cidades mais carentes do Brasil em termos de pregação do Evangelho, e, portanto, nós temos aceitado o desafio de passar essa Macedônia e estar lá pregando a palavra de Deus. O estado de Pernambuco é um dos estados que tem, do Nordeste, que tem uma boa evangelização, mas especialmente essa cidade, que é uma das mais pobres, né? Nós não temos muitas pessoas ali. E as pessoas que vão ali normalmente são escorraçadas pelo inimigo, né? Nós estamos querendo mudar essa história triste de que nenhum pastor até hoje conseguiu sair dali de cabeça erguida, não é? Naquela cidade. Tem sido um verdadeiro cemitério de pastores e obreiros. E nós aceitamos o desafio de ir lá, de mudar essa situação. Amém, amados? Porque Jesus de fato está vivo, e Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então não há lugar em que o diabo tome posse e não saia, não é? Basta que nós preguemos o Evangelho, que nós façamos a obra, que nós vivamos o reino, o Evangelho do reino, e o diabo vai ter que procurar outro lugar, né? Ele vai ter que sair mesmo, em nome do Senhor Jesus. Então temos aceitado esse desafio, levado pessoas lá, e Deus tem falado com irmãos, né? E graças a Deus, alguns irmãos têm se disposto a ir lá, né? Graças a Deus tem se disposto, Deus levantado pessoas que estão se preparando para ir, né? Mas nós sabemos que a obra é muito urgente, a obra do Senhor é muito urgente, e as vidas têm um prazo de validade também, né? Então a gente não pode, por isso Jesus disse: vocês não dizem que há 4 meses para a ceifa? Levantai os vossos olhos e vede o campo que está branco para a ceifa. Então o campo está branco hoje, não é? O campo está branco hoje. Então a gente não pode procrastinar ou deixar para depois, e está protelando a nossa ida, né? Então temos levado irmãos estamos desafiando irmãos a irem, a verem os campos brancos, né? E a nossa esperança é que alguns irmãos fiquem, né? Nós também estamos nos preparando para ir, creio que está mais próximo. Nós precisamos, obviamente, deixar um outro pastor no nosso lugar, e Deus está levantando, graças a Deus, está levantando nossos filhos, além de alguns outros discípulos, né, amados, para ficarem no Guarapiranga. A minha filha amada, Deus também tem falado muito com ela, e Deus tem preparado um rapaz lá do Espírito Santo, um moço muito precioso, que também tem um chamado para o Nordeste, né? Então o coração dos dois estão ardendo, estão se preparando, caminhando, né, para o casamento, e os dois já se dispuseram para ir para aquela cidade. Graças a Deus. Ela se forma esse ano em fisioterapia, ele está se formando em assistência social, e tem um peso muito grande por aquela cidade, graças a Deus. Deus tem tocado no coração desses jovens, né? E outros irmãos também têm se disposto a ir e ficar naquele lugar algum tempo fazendo a obra, até implantar o reino, a igreja crescer, até que a igreja cresça, como fazia Paulo, né? Ficava 2, 3 anos, como ficou em Éfeso, até que a obra se estabelecesse bem, formasse obreiros, e aí ele ia para outra localidade e assim por diante, né? Então essa é a visão, é a gente chegar numa cidade, ficar o tempo necessário, levantar obreiros, e depois nós irmos para outras localidades. Nós chegamos lá agora, a Ruth é a missionária que veio há 12 anos, ela está ali, enviada pela igreja de Recife, mas num dado momento a convenção acabou deixando a Ruth, né, abandonando no campo, e ela ficou sozinha, né, muito mal mesmo, e esses dias estava um pouco doente. E aí nós chegamos lá, as irmãs foram muito usadas por Deus, ela estava com problema de saúde, outros problemas, e Deus usou muito a vida. Quero louvar a Deus pela vida dessas irmãs, a irmã Cida,
a irmã Francisca, foram outra Cida, e essas irmãs foram de casa em casa visitando. O nosso propósito não era mais avançar pelas aldeias, mas era fortalecer a igreja, porque óbvio, quando a igreja está bem, uma mãe sadia vai gerar filhos sadios, mas uma mãe doente vai gerar filhos doentes. Então o foco era trabalhar a igreja, para que a igreja se fortalecesse, Deus enchesse aqueles irmãos do Espírito Santo, para que eles, motivados pelo Senhor, edificassem a igreja local, e daí eles pudessem expandir o reino de Deus para outras localidades. Então nós temos o sonho de plantar uma base ali, onde o diabo tem expulsado muitos missionários, tem feito muita coisa ruim, tem derrubado muitas pessoas. Nós temos o sonho de plantar uma base missionária ali, e dali expandir, né, o reino de Deus por aquelas outras cidades. A carência é muito grande. Nós no último dia descobrimos uma família, penúltimo dia, né? Descobrimos uma família muito carente, de cortar o coração, morando no meio do mato, uma casinha de taipa, e várias crianças, né? Crianças, algumas abandonadas pelos pais, e essas pessoas estão lá sem a mínima assistência, nem da igreja, porque a igreja não consegue ir a outras localidades, né? Ali as igrejas são muito fracas, tem uma Assembleia de Deus com 5 membros, e a gente tem um lema que diz que onde a cidade que não tiver Bradesco, que a Assembleia de Deus não é cidade, não é? Mas infelizmente a Assembleia de Deus, nem a Assembleia de Deus conseguiu sobreviver ali, não é? Nem a Assembleia de Deus conseguiu sobreviver. É um desafio muito grande, mas a igreja do Senhor pode mudar essa história, amém? E nós estamos crendo nisso, apostando nisso, que o Senhor vai mudar a história daquela cidade, com vidas cheias do Espírito Santo, que queiram se dar por aquela cidade. Deus está chamando obreiros, Deus está recrutando missionários. O Senhor continua dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós, não é? Quem há de ir por nós? Então nós estamos desafiando irmãos, estamos sempre em janeiro com uma turma, mas de 3 em 3 meses nós estamos indo lá. Então quem quiser aproveitar, só falar conosco, tiver de férias, nós temos chamado irmãos a irem, né? E qualquer irmão abençoa muitos irmãos lá, porque tem lugares onde a igreja tem congregações, mas que às vezes é dirigido por 2, 3 mulheres, né? Que mal sabem ler e escrever, mas elas estão ali firmes, lendo a Bíblia, falando uma com a outra, ajudando. E há uma coisa muito triste lá, é que a FUNAI condiciona a liberação de recursos a que eles cultivem as tradições passadas, ou seja, de invocação de demônios, todos aqueles culto afro, né? Afro-indígena, né? Que na verdade é uma mistura de índio com muitos escravos quilombolas que fugiram, formaram aqueles quilombos, e daí deriva uma boa parte daquele povo. Lá tem dois povos, o povo Aticum e o Pancarás, são duas descendências, 2 linhas indígenas, né, que está ali. Mas a FUNAI condiciona os benefícios que a FUNAI dão para eles, eles têm uma boa assistência, mas vocês têm que preservar os valores e a cultura de seus pais, e têm que ensinar seus filhos. Então algumas pessoas, alguns irmãos se convertem, quando eles não têm uma boa assistência, e a FUNAI coloca na cabeça deles que eles precisam cultuar aquelas coisas. Algumas irmãs falaram: eu vou perder todos os benefícios da FUNAI, mas eu vou servir o meu Senhor, eu não vou invocar o diabo, eu não vou fazer isso que eles estão dizendo para eu fazer, porque eu conheço um novo Senhor, eu conheço um rei, eu quero adorar a Ele, ainda que eu não receba nada da FUNAI, mas eu vou adorar o Senhor Jesus. Mas essas irmãs não tem ninguém para ensiná-las, então a gente sai de lá sempre muito penalizado, porque a gente vê uma cidade em que há obreiros tombando no outro, e você vê gente agonizando e morrendo, porque não conhece a Jesus, e não tem ninguém que vá. A igreja não se importa com essas pessoas. Então quando a gente sai, é assim, quando a gente vai visitar os irmãos, precisa ver a alegria daquelas irmãs, parece que chegou o próprio Jesus na aldeia. Mas quando a gente sai, a gente fica com o coração cortado, porque a gente não sabe que elas vão ficar sozinhas. A igreja visita a cada 15 dias, a missionária vai lá para falar com essas, estar com elas e ler a palavra e estudar. E aqui nós temos tanto, amados. Então a gratidão dessas mulheres é muito grande. A Bíblia diz que a alma farta
pisa os favos de mel. Você está nessa cidade, você tem recebido palavra, palavra e mais palavra, não é? E talvez a gente não valoriza tanto, mas essas pessoas, amados, como eles valorizam. Nós saímos de lá, os irmãos ficaram muito animados, pegando fogo, já gravaram o vídeo, mandando para nós, né? 3 jovens se voltaram para a igreja, se converteram lá nessa nossa ida, né? E foram muito impactados pelo Senhor. Essas irmãs fizeram um trabalho maravilhoso mesmo, de visitar as mulheres. A maior parte das mulheres são mulheres que vivem sozinhas com os filhos, porque os maridos foram embora, não tem trabalho na cidade, vão para outras cidades, lá arrumam outras famílias, abandonam aquela primeira família. Então tem muitas mulheres e muitas crianças na congregação, mas você não vê quase homem, não tem homens, porque esses homens, na sua maioria, eles vão embora e abandonam as suas famílias. Então é muito triste a realidade dali. A gente está orando para Deus levantar condições, a gente desenvolver algum projeto social na cidade, para manter os homens na cidade, né? Para que os homens não precisem ir para outras cidades e assim se envolverem com outras coisas. Foi o que aconteceu com o Jorge, que era um missionário, né? Que foi para lá, acabou se envolvendo, foi trabalhar em outra cidade e lá ficou muito tempo ausente da família, se envolveu e acabou se perdendo completamente. Foi muito triste, uma perda muito grande para a igreja do Senhor ali. Mas então orem por Carnaubeira da Penha, orem, porque eu creio que Deus está fazendo algo novo naquela cidade. Amém, amados? E quando puder ir lá, vá conosco. É um povo muito hospitaleiro também, né? Um povo que recebe muito bem as pessoas, eles têm um carinho muito grande, recebe com muita alegria. Nós somos muito bem recebidos, né? Como anjos, eles recebem muito bem a gente. Todas as casas se abrem, eles ouvem bem a palavra, né? Mas a carência é muito grande mesmo, de missionários, de pessoas que vão, por isso eles se apegam tanto a gente, né? Quando a gente vai, a gente sai de lá com o coração realmente partido, porque sabe que eles vão ficar sozinhos, né? Então nós estamos desafiando irmãos que queiram passar lá 1 ano, 2 anos, ajudando, abençoando como missionários, né? E depois voltarem, depois a gente manda outros, até que Deus levante alguém que fique lá, que se dê e fique anos e anos lá, que é o nosso propósito, né? A gente está só agora encaminhando nossos filhos e também preparando um outro pastor para ficar em nosso lugar, para a gente poder ir também ficar muitos anos lá, o necessário para formar obreiros, expandir o reino pelas aldeias, né? Pelas aldeias que estão ali ao redor. Os pastores como o Serginho, o pastor Rui e outros irmãos aqui estiveram conosco lá, a irmã Francisca. Dessa vez não deu para percorrer todas as aldeias, porque a gente tinha muito foco na igreja local, mas há muitas aldeias, amados, que não tem uma igreja, não tem ninguém para pregar o evangelho. E uma coisa muito triste é que algumas nessa aldeia, tem uma aldeia chamada Cachoeira, que é uma das que mais, foi onde nós oramos por chuva, e Deus mandou chuva, né? Foi aquela tarde fatídica e gloriosa em que nós oramos, nós fizemos como Elias, nós vamos orar para Deus trazer chuva nesse lugar, e nós oramos e Deus trouxe chuva, foi alguma coisa, os irmãos pulavam como criança e louvavam a Deus e adoravam a Deus. Naquele dia aquela mulher se converteu, a cacique, né, que é a dona Maria, que é a matriarca de toda aquela aldeia, se converteu ao Senhor, entregou a vida ao Senhor, foi liberta dos demônios. Nós tínhamos um lugar lá que nós entrávamos, né? A gente fazia uma fila, perguntávamos: quem aí tem dor de cabeça? 3 sinais de possessão demoníaca: dor de cabeça constante, vontade de suicídio e pesadelo noturno. E aí fazia aquela fila, e nós íamos mandando lá para dentro, e fogo no diabo, e demônio caindo, e os irmãos que nunca tinham visto aquilo ficaram apavorados, mas aprenderam, né? Levamos os irmãos de Recife, que nunca tinham visto a manifestação de um demônio, pastores que nunca tinham expulsado um demônio. Eu falei: lá ou tu expulsa o demônio te expulsa, você tem que escolher o que você vai fazer, quem é que vai ser expulso primeiro, você expulsa o diabo ou ele te expulsa lá, então é melhor que você expulse ele primeiro. Foi uma experiência muito boa, quando nós estivemos lá, na primeira vez em 2014, que nós fomos com aquele primeiro grande grupo, né, que foi daqui com o pastor Rui. Foi um tempo muito precioso, nós fomos para as aldeias, mas ainda muita gente para ser alcançada, amados, há muita gente mesmo, a carência é muito grande, e eu quero desafiar os irmãos a passarem a Macedônia e nos ajudar. Existe
é um triplo clamor por missões e por missionários. O céu está dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Mas também, amados, a terra está dizendo, né, lá em Atos 16:9, passa a Macedônia e ajuda-nos. E há então um triplo clamor, um clamor que brota dos céus, um clamor que brota da terra, mas há também um clamor, por incrível que pareça, há um clamor que brota do inferno também. Lembra daquele homem que estava lá no inferno? Tem gente que talvez só vai crer na realidade do inferno quando o inferno estiver queimando o calcanhar dele, né? Talvez aquele camarada não cria no inferno, mas você não precisa, para o inferno não precisa crer ou descrer, é só morrer sem Jesus, que o inferno já está aguardando. Aquele homem disse assim: pai Abraão, manda Lázaro que molhe, aliás, primeiro ele fez esse pedido, que mande a Lázaro que molhe o seu dedo na água, a ponta do seu dedo na água, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. O Senhor disse: tem Moisés e ele disse: filho, você recebeu teus bens em tua vida, você conhece o texto, né? Mas depois, quando ele vê que não é possível livrá-lo, a minimizar a sua dor, pelo menos, ele diz: então eu rogo, pai, que o mandes à casa do meu pai, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha para esse lugar de tormento. Então há um clamor que brota também do inferno por missionários, que vão aos quatro cantos da terra, que saiam e que vão pregando a palavra de Deus, não é, amados? E é óbvio que nem todos irão na África ou em muitos lugares. Aliás, para você ir na África, basta você viajar até o Nordeste brasileiro, que nós temos um pedaço da África ali que fala português, tem os mesmos problemas da África, então você não precisa ir tão longe não, basta você ir ali pertinho mesmo, não é? Não é tão longe, tão caro para você ver a África, com todos a pobreza, com a miséria, com os cultos africanos, com tudo. Você tem uma África dentro do Brasil, me comove muito ver a pobreza da África, mas, amados, nós temos uma África aqui, nós precisamos cuidar da nossa África, não é? E óbvio que Deus vai levantar a gente para ir na outra África, obviamente, né? Missões se faz pelo menos em 4 níveis, né? O Senhor diz assim: e há de vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, aí há pelo menos 4 níveis de missões que a igreja precisa fazer: missões locais, missões regionais. Missões locais é na nossa cidade, missões regionais no nosso estado, missões nacionais no nosso país, e missões mundiais, que é até os confins da terra. Mas é óbvio que se você não fizer a obra aqui, na sua localidade, Deus não vai te enviar muito longe. O princípio é aquele: porque fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quem não prega e não testemunha com a vida aos seus vizinhos, obviamente que não vai pregar em lugares muito distantes. Às vezes você sonha com a África, mas diz: meu filho, vai ali do seu lado mesmo, não precisa ir tão longe, aprenda, vai ganhando experiência, pregando o Evangelho na sua localidade. Amém? E assim Deus vai nos levando a lugares distantes. Nós louvamos a Deus porque essa visita estivemos ali abençoando muito. Essas irmãs foram cruciais, toda a equipe, nós somos em 10, foram 4 irmãos do Espírito Santo e 6 de São Paulo, né? Mas foi um tempo muito precioso, foi uma das mais produtivas viagens, né? Porque nós fomos com foco não em evangelização, porque é óbvio, se a mãe está doente, e nós vamos fazer com que essa mãe gere mais filhos, sendo que ela não pode cuidar nem de si mesma, é uma incoerência. Então nós estamos investindo muito para fortalecer a igreja, para levantar obreiros, qualificar os obreiros, para que a igreja tenha qualidade de vida, testemunhe com a vida, não só com os lábios, mas com a própria vida, não é? Que ela seja testemunha do Senhor, que as pessoas possam ver os crentes daquela igreja e possa ter fome e sede de Jesus, que aquela igreja cumpra a sua missão de ser sal, e o sal, ele salga, ele dá sabor e ele dá sede, né? O sal tem essa propriedade. Vidas que servem a Deus com tanta intensidade, que alguém olha e tem sede de Deus, porque vê o seu amor, a sua sinceridade, a sua devoção ao seu Deus.
Então, amados, esse é o nosso foco. Temos trabalhado com a igreja ali, pensamos em enviar casal de irmãos para ficar, aliás, nós queremos enviar, não só um casal, queremos enviar algumas famílias para lá, né? Para trabalhar por tempo indeterminado, para que a Ruth se recobre as forças de novo. A Ruth é uma irmã muito valente, ela já esteve aqui conosco, né? E possa voltar a assumir o posto dela naquela cidade. Mas é óbvio, ela tem muita dificuldade, para os homens já é difícil, né? Então imagine para uma mulher, coitada, que foi separada do marido, o marido abandonou-a. Ela tem uma filha adotiva, uma menina agora está com, parece que 8 anos, ela adotou, né? Essa menina, que a justiça tirou dos pais, e ela adotou essa menina, e infelizmente, depois, o pai adotivo também foi embora e abandonou. A menina foi abandonada pela segunda vez, né? Então ela é muito carente, e há uma carência de paternidade muito grande. Por isso que, quando a gente vai lá, a gente fala com as crianças, a gente procura atender as crianças, que as crianças, ou os pais não são convertidos, ou nem sabem onde o pai está. Nós estávamos andando no mato com a menininha, fomos conhecer essa família muito carente, e que nós encontramos lá. Não foi por acaso, né? não foi coincidência, mas foi cristocidência, que nós, no penúltimo dia, nós falamos, vamos visitar o Mingu, que é o local onde nós nascemos, nos criamos, né? Um lugar muito pobre. E quando chegamos ali, nós encontramos uma família, moramos numa casa de taipa, 2 famílias, ali muito espremida, e aquelas crianças de pé descalço, a água suja, os irmãos foram buscar água suja, água que vem de uma mina, né? Mas que é compartilhada com os animais. Eles pegam aquela água, e a gente pensava, o irmão disse, olha, essa água é para vocês tomarem banho. Eu falei, não, tio, isso é para beber, é para tudo, essa água a gente usa para tudo mesmo. Então, pessoas completamente desassistidas pelo Estado, pela igreja, pessoas que estão morrendo sem Jesus. E a gente falando com aquela menininha, ela foi a nossa guia, né? Levando a gente lá para conhecer o olho d'água, que era a única fonte d'água que eles tinham lá, né? Esse já tem mais de 100 anos, acho que essa fonte d'água, que vem da serra. É uma misericórdia de Deus ter aquela água ali, né? Senão morreriam de fome, de sede, né? Nesse lugar mesmo já teve nós fomos visitar um rapaz que tinha tentado suicídio, justamente por causa da seca, porque ele viu os animais morrendo de sede, as plantações que não nasciam, e esse rapaz, o diabo tentou ele, e ele acabou tentando suicídio. Felizmente sentiram a falta dele, viram um gemido, correram atrás. Ele estava quase que morrendo nas últimas, né? Com uma corda de caruá, não sei se alguns conhecem, que um cipó que faz, um tipo de um cipó que faz corda, né? Faz a corda. E ele estava ali se enforcando, e aí ouviram o gemido, não sabia se era de gente, de animal, e conseguiram pegá-lo, e levaram imediatamente para o hospital, conseguiram salvá-lo. Ele está lá, oramos por ele, e graças a Deus ele está firme, né? Pedimos que a família estivesse evangelizando ele, né? Cuidando dele. Ele tem um pastor que é da família, o cunhado dele, pedimos que cuidasse dele, e graças a Deus. Mas o dia que nós fomos, e a gente teve que ver diante daquilo lá, nós falamos, nós não podemos ir embora sem voltar nessa família, nós precisamos ajudar essa família. E fomos, né, fomos no mercado da cidade, no mercado tem alguns mercados, e fomos fazer uma compra, e quando nós estávamos fazendo a compra, olha como o Senhor é bom, chegou um homem que estava de São Paulo, foi lá visitar, foi lá conhecer a cidade, estava lá, e ele foi no nosso culto, que ele estava conhecendo uma irmã lá, da nossa igreja lá, e ele viu a gente no mercado. Ele falou, eu mandei as fotos para cá, para os irmãos viram, falou, olha, eu vou depositar o dinheiro para você comprar, fazer umas compras para levar para essa família. Eu estava no mercado fazendo as compras, eu e a Miriam fazendo as compras, e esse rapaz falou assim, vocês estão aqui, o que vocês estão fazendo? Estão fazendo uma compra, nós vamos levar. Ele falou, pode fazer a compra, que eu vou pagar essa compra aí. Eu vou pagar essa compra, pode deixar que eu vou pagar. O homem falou, olha, mas a compra, o valor pelo jeito vai dar alto, você não quer dividir? Não, pode pôr o que precisar, que eu vou pagar. Aí nós enchemos o carrinho, levamos, aí o dinheiro que nós tínhamos já demos para a família. Mas irmãos, não sei se a Cida estava quando nós fizemos a entrega, a Cida não foi no último dia, né, porque o local também é um pouco difícil, mas o que essas mulheres choravam, quando nós demos o dinheiro, entregamos as compras, né, aquelas mulheres choravam. E a outra que chegou também, viu as outras chorando, começou a chorar,
né? E assim, porque elas viram mesmo como que Deus enviando anjos para socorrê-las, né? Então, amados, essa família vivia, parece, com R$ 85 do Bolsa Família. Mas o que é R$ 85 para 5, 7 crianças, né? Então para o mês todo, para ficar com isso. Então, é muito difícil a situação deles. Por isso que a gente precisa estar orando muito por Carnaubeira, para que Deus mude a história daquele povo. Mas quem vai mudar a história, quem vai fazer a história mudar, é a igreja orando, batalhando, pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria só fazer a menção, queria compartilhar uma palavrinha rápida com vocês, mas eu queria só fazer a menção dessas 8 verdades sobre Jesus, né? Como o pastor Disseu disse, infelizmente, pouco tem se falado, se pregado sobre Jesus, né? E Paulo disse: eu nada, quando fui ter convosco, nada me propus a tratar entre vós, a saber entre vós, a não ser a Jesus Cristo e esse crucificado, que é escândalo para os gentios, para os judeus, e loucura para os gregos, mas para nós que cremos, é poder de Deus e é sabedoria de Deus. Amém, amados? Então, quando nós pregamos a Jesus, nós temos que pregar o Evangelho completo. E o Evangelho completo, nós não podemos só dizer que Jesus morreu, porque Jesus morto, Jesus, quando ele morreu, ele nos salvou, ele morreu para salvar, mas ele ressuscitou para nos justificar, para saldar a nossa dívida diante de Deus. Ele não só na cruz do Calvário pagou a nossa nota promissória de dívida, mas ele pegou essa dívida e levou diante do Pai, e apresentou diante do Pai, e nos justificou, como diz Romanos 4:25, que o Senhor, ele morreu para salvar, ressuscitou para nos justificar. Então é algo importantíssimo. O Evangelho não pode faltar. O Evangelho que falta, porque a gente prega muito morte de Jesus, mas, amados, a morte sem a ressurreição, Paulo diz que se eles não crescem na ressurreição, seríamos dos homens os mais desgraçados entre os homens, se não crescem na ressurreição. Então o Evangelho completo, amados, envolve pelo menos 8 verdades, né? Das quais eu não vou falar, só quero mencionar, né? Só quero mencionar essas verdades, mas dizer que uma das verdades muito importante é a ressurreição. Aliás, os apóstolos foram levantados para serem testemunhas da ressurreição, que de fato ele morreu. Porque Buda morreu, Maomé morreu, né? Mahatma Gandhi morreu, todos os grandes líderes mundiais religiosos morreram, mas eles ficaram na sepultura. A grande diferença é que Jesus ressuscitou, é o único que está vivo, com todo o poder e glória. Aleluia! Se for no túmulo desses homens, está escrito: aqui jaz Mahatma Gandhi, Buda, Maomé, todos eles têm uma sepultura, e eles e os seus ossos estão lacrados. Mas se for lá em Jerusalém, no túmulo de Jesus, né? Certamente lá está escrito: porque buscais o morto dentre os vivos? Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está sentado com todo o poder e glória, e ele está sentado porque ele concluiu a sua obra. Não ficou nada, ele concluiu tudo, ele acabou a sua obra. O fato dele estar sentado, queridos, é porque ele concluiu a obra que o Pai lhe deu. Está sentado, descansando, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Amém? Mas o Evangelho completo mostra Jesus como sendo um ser eterno. Jesus é um ser eterno. Ele existia antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas. Não é isso que diz João 1, de 1 a 3, o Evangelho? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, primeira grande verdade, que Jesus é um ser eterno. Ele não começou a existir quando nasceu em Belém da Judéia, não, ele existia antes da fundação do mundo. Ele foi o engenheiro, o arquiteto que construiu todo esse universo com o Pai. Amém? Ele já existia antes da fundação do mundo. Mas não apenas
ele existia. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que o Verbo se fez carne. O verso 14 do capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O Verbo se fez carne, o Verbo deixou a sua glória, o Verbo que tinha morrido antes da fundação do mundo, ele veio ao mundo, ele pisou nessa terra, queridos, ele veio em carne, ele assumiu as nossas dores. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não ficou assentado no trono, mas no tempo certo, o Pai disse: filho, é hora de você ir, né? E Jesus disse: eis-me aqui. Jesus, alguém diz assim que Deus tinha um único filho, e Deus fez dele um missionário, né? Deus tinha um só filho, e ele fez dele um missionário, e no momento certo, Jesus deixou toda a sua glória, e a Bíblia diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado em figura humana, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então o Verbo se fez carne, amém? O Verbo se fez carne. Essa declaração era talvez um dos hinos da igreja primitiva. Eles cantavam Filipenses 2,5 em diante, até o 11, né? Que é algo glorioso. Então o Verbo se fez carne, é a segunda verdade. A terceira verdade é que ele viveu uma vida perfeita e irrepreensível. 1 Pedro 2,22 diz assim, que na sua boca o qual não cometeu pecado, e na sua boca não se achou engano. Nunca se achou um engano na boca de Jesus, amados. Nunca se achou um engano na boca de Jesus. Nunca, jamais alguém achou um engano em sua boca. Tudo o que ele falava era perfeito. Tudo o que ele dizia. Os guardas, o Sinédrio mandou os guardas ir lá e prender ele. Falou: prenda aquele homem, ele está pregando heresia. E os guardas foram e começaram a ouvir Jesus, e voltaram de mãos vazias. E eles falaram assim: escuta, cadê o homem que eu mandei vocês prenderem? Ele falou: nós nunca ouvimos alguém falar como esse homem. Jesus nunca cometeu um engano, nunca cometeu um pecado, nunca saiu da sua boca qualquer palavra, né, que não fosse para a glória do Pai. Ele viveu uma vida perfeita e irrepreensível. Ele nasceu e cumpriu todas as etapas as etapas que um ser humano percorre na vida. Ele podia ter vindo somente para a hora certa, para a hora do sacrifício, mas ele fez questão de vir, de nascer no ventre de uma virgem, de Maria. Ele se fez embrião, ele se fez feto, se fez embrião, se fez bebê, se fez criança, se fez adolescente, jovem, para resgatar toda a história da raça humana desde o seu nascedouro. Amém, queridos? Ele viveu uma vida perfeita e irrepreensível. Diz o historiador Justino Mártir que nos dias que os móveis que Jesus fazia, 100 anos depois da morte dele, ainda que os judeus não o tinham como Messias, mas se procurava e se pagava altas somas, não por causa da fama de Jesus, mas por causa da qualidade dos móveis que ele fazia. Ele foi um profissional competente, ele era chamado o carpinteiro. Ele cuidou da missão de cuidar da sua mãe e de seus irmãos. Ele não foi irresponsável, né? Ele não se dedicou mais uma coisa do que outra. Por isso que foram lá e falaram: Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão e querem falar contigo, porque ele era o primogênito, o irmão mais velho tinha que resolver as questões da casa. Jesus foi muito competente, cuidou da sua mãe até o último momento, quando ele disse na cruz: mulher, eis aí o teu filho. Disse para João, né? Filho, eis aí a tua mãe. Jesus, amados, viveu uma vida perfeita e irrepreensível. Mas não somente isso, ele fez uma obra tremenda e gloriosa. Amém, amados?
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Ele fez uma obra tremenda, ele curou enfermos, ele deu vista a cegos, ele ressuscitou mortos, ele multiplicou pães, ele fez uma obra tremenda e gloriosa, a tal ponto que João disse, se fosse escrever cada uma das suas obras, o mundo inteiro não caberia as obras que se escreveria. Em 3 anos ele fez coisa como nenhum outro. Jesus é um ser singular, fez uma obra tremenda e gloriosa. E sabe para quê, amados? Para deixar para nós exemplo. Nós também, a Bíblia diz que alguém, João 14:12, né? Se alguém crê em mim, fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Ele fez uma obra tremenda. Quando João ficou em dúvida, será que é esse o Messias ou nós esperamos outros? Jesus na mesma hora curou enfermos, né? Paralíticos, cegos, e diz, olha, agora vão e diga a João, o que os seus olhos veem e o que os vossos ouvidos ouvem, que os cegos veem, os coxos andam, né? Os leprosos são curados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Aleluia. Amados, Jesus, não espere outro, não há outro, só há um, e o seu nome é Jesus. Fez uma obra tremenda, fez uma obra gloriosa, para servir de exemplo para nós, porque assim como ele andou, nós também precisamos andar. Você sabe que você tem uma obra gloriosa para fazer no nome do Senhor? Que ele nos chamou para lustrar o esquenta-banco. Você foi chamado para fazer a obra, que você vem aqui para recarregar as armas, limpar, encher o fuzil de bala e sair a partir de segunda-feira atirando no diabo, fazendo a obra, edificando o reino de Deus. Você foi chamado para isso. Amém? Amém. Eu vou ficar só nas 8 verdades, porque a outra mensagem que eu ia falar não dá definitivamente. Eu vou por aqui mesmo. Então, em 4º lugar, não foi? Ele fez uma obra tremenda e gloriosa. Em 5º lugar, ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. Ele morreu. Ele morreu e com a sua morte, amados, restaurou todas as coisas, não somente na terra, mas restaurou também no céu. A gente não sabe o que houve, mas o pecado trouxe danos irreversíveis em todo o universo, mas a morte de Jesus restaurou tudo no seu devido lugar. A morte de Jesus teve uma transcendência que nós não podemos imaginar o que a morte de Jesus causou, o reboliço que causou no mundo espiritual. A queda do homem causou um grande terremoto, um grande cataclisma a nível universal, estratosférico, né? Abalou as estruturas do universo inteiro. Mas quando o Cordeiro de Deus se apresenta, amados, para tirar o pecado do mundo, as coisas são restauradas no seu devido lugar, pela sua morte gloriosa. A sua morte aplacou a ira de Deus, porque ele ofereceu seu sangue em nosso favor. A sua morte nos comprou do mercado de escravos. A sua morte nos deu vida. A sua morte mudou a nossa história, e por isso a Bíblia diz que cada vez que nós ceamos, nós proclamamos a sua morte até que ele venha. A morte que trouxe vida à terra, a morte, amados, que matou o inferno, que fechou o inferno, a morte que destruiu a própria morte que assombrava e matava os homens, porque em breve nós vamos poder dizer, tragada foi a morte na vitória, por causa da morte de Jesus. Então ele morreu pelos nossos pecados, amém? Diz lá Isaías 53, 5 e 6, diz que ele foi ferido pelas nossas iniquidades, moído pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele restaurou, a sua morte restaurou todas as coisas no seu lugar. A sua morte pagou a nossa dívida. Havia um escrito de dívida, nós éramos prisioneiros, nós estávamos condenados à condenação eterna, ao inferno horrível, amados. Mas Jesus, na cruz do Calvário, ele bradou, está consumado. E essa palavra era uma palavra muito usada nos dias vinha dos fóruns de Roma, quando um prisioneiro
Quando alguém cometia um crime, essa pessoa era encarcerado, e o oficial de justiça prescrevia: fulano de tal está condenado por tais e tais crimes, e ele vai cumprir tantos dias, tantos meses, tantos anos, tantos meses e tantos dias. E ele ficava ali enjaulado até o último dia, quando ele pagasse a sua pena. E no último dia, o oficial de justiça ia lá e escrevia: está consumado. Foi isso que Jesus fez conosco. Nós tínhamos uma dívida impagável, queridos. Mas Jesus, na cruz do Calvário, com a sua morte, ele derramou o seu sangue e disse: está consumado. Por isso que Paulo em Romanos proclama o Evangelho de maneira gloriosa. Paulo diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que são em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amados, o pecado para nós hoje não é mais uma obrigação, é uma opção. Você peca se você quiser, não é mais obrigação. Antes era obrigação, porque nós éramos escravos do diabo, mas graças a Deus, o sangue de Jesus, o seu poder, nos livrou do pecado e da morte. Pecado para nós não é obrigação, é opção. Você peca se você quiser. E a Bíblia diz: filhinhos, rogo-vos para que não pequeis, porque o pecado, o salário dele é a morte. Amém, amados? Ele morreu e teve uma finalidade: morreu para nos salvar. Mas graças a Deus, ele não ficou na sepultura. Ao terceiro dia, Atos 2:24, né? O que é que diz Atos 2:24? Ele não ficou na sepultura. Eu imagino, amados, a cerimônia de coroação do Senhor quando ele volta. O Salmo 24 é um salmo profético, quando ele diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Quando Jesus, depois de vencer o inferno e a morte, retorna glorioso, ao terceiro dia ressuscita com todo o poder e glória. Ele retorna ao seu lugar. Lá antes, quando ele está indo para a cruz, ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que tínhamos antes da fundação do mundo. Glorifica-me. Mas ele tinha que passar pela morte, e ele passa pela morte. Mas graças a Deus, a morte não é o fim, é o fim de todo homem, mas de todo homem que não crê em Jesus. Mas não foi o fim para ele. Ao terceiro dia, soltas as ânsias da morte. Alguém pode ler para mim? Atos 2:24. Ele ressuscitou. Essa é a sexta verdade. Ele ressuscitou. Aleluia. Deus ressuscitou. Solta as ânsias da morte. Não podia, ele era o príncipe da vida, e ele não podia ser retido pela morte. Ao terceiro dia, oh amados, ao terceiro dia ele ressuscitou com todo o poder e glória. E o Salmo 24, eu imagino, né? Como ele celebrando: quem é este Rei da Glória? Né? Levantai, ó portais, levantai, ó portais eternos. Você sabe, amados, que era assim interessante como alguém, como que um filho adquiriu o direito de sentar à direita do pai. Os generais tinham territórios para serem conquistados, os grandes reis, e ele tinha que chegar um momento que ele tinha que dar o seu próprio filho para o combate. E seu filho, então, para ser provado, ele tinha que ir no combate, ele tinha que guerrear, e ele tinha que voltar vitorioso. E quando ele voltava vitorioso, ele era ascendido a uma posição muito maior. Ele passava a ser corregente com seu pai. Então, quando ele voltava com os escravos, todos maniatados, marchando em praça pública, havia as portas da cidade se abriam. E eles então bradavam: aquele que seria o futuro rei. Mas aquele que dali para frente iria sentar-se do lado direito do rei para reger os destinos daquela nação junto com o seu próprio pai. Pois foi assim que Jesus, ele já tinha muita glória nos céus. Ele era rodeado de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Isaías tem uma visão 750 anos antes dele e viu a sua glória. Ele diz que os anjos diziam: santo, 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 os céus e a terra estão cheios da sua glória. Os serafins, né?
bradavam, cantavam, voavam e bradavam a sua glória. Mas mesmo assim, o Pai mandou seu Filho vir para a grande batalha contra o inferno, e ele venceu Satanás, e ele triunfou sobre eles, e ele envergonhou Satanás, expôs a publicidade, a vergonha. E o Salmo 24 canta então: levantai, ó portas, levantai as vossas cabeças. E alguém perguntava: quem é para que entre o Rei da Glória? E alguém perguntava: quem é esse Rei da Glória? Ele dizia: é o Senhor, forte e poderoso nas batalhas. É Ele o poderoso, é aquele que venceu o inferno, é aquele que venceu a morte, é aquele que reconquistou de volta a humanidade para Deus. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É Jesus, o Rei da Glória, Senhor forte e poderoso, porque Ele não só venceu o diabo, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, está à direita de Deus com todo o poder e glória. Amém, amados? Todo o poder e glória está nas mãos dEle. Ele tem os destinos das nações, e tudo há de convergir para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém, aleluia. Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele virá buscar a sua igreja. Morreu para te salvar, ressuscitou para justificar. Ele te justificou, de forma que quando Deus olha para você, Deus não olha mais o pastor Disseu, o Zé Pereira, o Nilo, não. Ele nos olha em Cristo. Ele nos vestiu das vestimentas da justiça de Cristo, e quando Deus olha para nós, Ele vê a perfeição de Jesus, porque nós fomos justificados. A justiça de Cristo foi debitada em nossa conta, Ele nos justificou. Amém? Por isso que Ele diz lá: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é que por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele nos justificou com a sua ressurreição, diz Romanos 4:25. O que é que diz Romanos 4:25, queridos, por favor? Romanos 4:25. Ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a sexta verdade, né? Ressuscitou para a nossa justificação e nos selou. Ele morreu para salvar, ressuscitou para nos justificar. Mas a outra verdade é que, além de ressuscitar, Ele não só ressuscitou, Ele foi exaltado à direita de Deus, como aquele filho que vai ao combate e conquista novos territórios para o seu pai, e volta vitorioso, e a partir dali ele é coroado e assenta junto do seu pai, o lado direito do seu pai, e passa a reger os destinos daquela nação juntamente com seu pai, foi o que Jesus fez. Jesus é aquele que governa juntamente com o Pai. O Pai lhe fez Senhor e Cristo, e o Pai lhe deu o direito de julgar. Amém, queridos? Mas então, a sétima verdade é que Ele foi exaltado. Aleluia. Saiba, pois, com certeza, esse texto vocês conhecem, toda a casa de Atos 2:36, que a este Jesus a quem vocês crucificaram, vocês lhe deram a cova, mas Deus lhe deu o trono. Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Quírios, autoridade suprema, diante do qual o inferno, os homens vão se dobrar e confessar que Ele é o Senhor. Um dia as artes, um dia a política, a economia, tudo vai se dobrar e vai dizer que Ele é o Senhor da glória, que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor da glória, porque Deus o fez Senhor e Cristo. O mundo ainda não reconhece, mas o Evangelho vai trazendo luz aos homens, e os homens vão conhecendo a face de Jesus, e os homens vão reconhecendo que Ele é Senhor e Cristo. Amém?
pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amados? Na terra homens, no céu anjos, arcanjos, querubins, serafins, e no inferno os próprios demônios hão de confessar que Ele é o Senhor, hão de tremer diante dEle. Esse nome Jesus faz o inferno tremer. Esse nome faz o inferno tremer. Jesus, que nome doce, que nome poderoso, que nome glorioso. O nome de Jesus, amados. Ele foi feito Senhor e Cristo. Agora um detalhe, ele foi exaltado para governar sua vida, governar sua língua, governar seu bolso, governar seu tempo, para não gastar tudo na frente de coisa que não presta, governar teus sentimentos, governar teu apetite, governar sua vida. Ele não aceita outro lugar que não seja o de Senhor. Nós precisamos compreender o senhorio de Cristo e nos submetermos ao seu senhorio. Deus o fez Senhor e Cristo, e ai daquele que não se submeter a Ele. Um dia Jesus vai mandar chamar todos os homens. Vocês sabem qual é o maior inimigo de Deus? A gente fala, os macumbeiros, os comunistas. Inimigo de Deus é todo aquele que não quer que o Senhor governe sobre a sua vida. Nós precisamos nos render ao senhorio de Cristo, deixar que Ele governe. Amém, amados? Amém. Cristianismo pode se resumir em 3 palavras: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode resumir cristianismo em 3 palavras, Gálatas 2:20, não mais eu. Agora, se eu estiver vivo e reinando, pode saber que Jesus não tem parte com você, você não tem parte com Ele. Aliás, a entrada na fé cristã diz assim, Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, é o que manda, é o que governa a tua vida, é o que manda na minha vida, é o que vai nortear a minha vida. Se a receberes como Senhor, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, vê como a ressurreição é importante para confirmar nossa salvação, porque se não cremos que Ele ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens. Então, primeiro confessar Jesus como Senhor, porque Deus o fez Senhor e Cristo. E se Deus o fez, você precisa reconhecer na terra. Como? Fazendo o que Ele manda, não fazendo o que dá na telha, não fazendo o que quer. Pessoas dizem assim, na minha língua mando eu, na minha casa mando eu. Não, amados, na sua língua tem que mandar Jesus, na sua casa tem que mandar Jesus. Se Ele não manda, você está caminhando para o inferno, porque Ele disse, quanto àqueles meus inimigos, parábola de Lucas 19, 27 lá, quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e lançai-os nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus foi exaltado para governar, Ele não foi exaltado para brincar comigo e com você. Ou Ele manda, ou você não tem parte com Ele. Ele precisa mandar em nossas vidas. E como é que Ele manda? Como é que Ele governa? Através da sua palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amados, não basta cantar que Jesus é o Senhor. É quando a minha vontade se coloca diante da vontade de Deus, que aí nós vamos ver se Jesus é Senhor ou não. Quem é que manda? Quem é que manda na sua casa? Quem é que manda na sua língua? Quem é que manda no seu bolso? Quem é que manda nas suas finanças? Jesus foi exaltado para governar, inclusive a nossa língua, o nosso tempo, o nosso dinheiro. E por último, Ele voltará. E Ele voltará para nos julgar. Amém? Mateus 24:30. Que todo olho o verá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todo olho verá, e as nações se lamentarão diante dele. Querido, Ele virá, e Ele tem a pá em sua mão, e Ele vai limpar a sua eira. Ele virá para julgar, e aqueles que não estiverem preparados para a vinda dEle, naquele dia vão buscar a morte vai fugir deles. Num dado momento a morte vai fugir. Muitos vão dizer, como Apocalipse 6:16, a partir do 11 começa dizendo, quando eles vierem, muitos vão dizer, caí os montes e rochedos sobre nós, escondei-nos da ira do Cordeiro, da face do Cordeiro, e da ira de Deus, que há de cair sobre nós.
porque é vindo o seu grande dia, e quem poderá subsistir? Amado, Jesus vem para julgar, e a primeira coisa que ele vai fazer é estabelecer o tribunal de Cristo, e depois dos 1000 anos, depois de determinado tempo, vai estabelecer o grande trono branco, onde as pessoas serão julgadas por tudo o que estará escrito nos livros. Então, não brinque de ser crente, porque o seu Senhor foi ressuscitado, foi exaltado para governar a sua vida, mas Ele voltará, porque se Ele foi, Ele está lá, Ele nunca vai voltar, vai haver um dia de acerto de contas. Não brinque com Deus, não brinque de ser crente, porque vai ter um dia em que o Senhor vai acertar as contas. Ele tem um dia marcado. Atos 17:30 diz que Deus proclama em todo lugar, todos os homens que se arrependam, porque Ele tem um dia marcado, e disso Ele deu certeza a todos, que Jesus vai julgar a todos os homens. Então Ele virá para julgar, amém, amados, e dar a cada um segundo as suas obras. Não brinque com Deus, não brinque de ser crente, não viva como se Jesus não fosse voltar, porque os sinais estão anunciando. Olhe para Israel e veja o cumprimento das profecias acerca de Israel. É o relógio do mundo é Israel. Então acorde, essas são as 8 verdades sobre Jesus. O Evangelho, quando nós pregamos, precisa conter essas 8 verdades, amém, queridos? Precisa conter essas 8 verdades, amém, porque isso vai produzir fé no coração das pessoas, né? Como é glorioso pensar nessas 8 verdades. Mas só vamos ficar de pé para a gente orar, pedir a graça do Senhor sobre nós mais e mais, para vivermos essas 8 verdades e proclamarmos essas 8 verdades. Então só repita comigo: Ele morreu para me salvar, ressuscitou para me justificar, foi exaltado para me governar, e voltará para me julgar. Isso, então essas verdades têm tudo a ver conosco, amém? Pai, nós bendizemos Teu santo nome, Senhor, por tudo que Jesus fez por nós. Damos graças pela sublimidade e pela grandeza de Jesus, Pai. Nós podíamos ficar aqui horas e horas falando, e não falaríamos praticamente nada da Tua grandeza e da Tua glória. Te dou graças por esse tempo, pela oportunidade de poder falar do Senhor, das Tuas verdades. Senhor, quero Te bendizer por essa oportunidade, pela vida de meus irmãos. Graças por estar aqui de volta, Pai, Te louvo e Te bendigo por tudo, mas Te dou graças sobretudo por Tua palavra, que nos revela verdades tão preciosas sobre Jesus, Pai. Essas verdades, eu quero clamar que o Senhor levante homens que continue proclamando essas verdades, verdades inegociáveis. Não dá para negociar, Pai, essas verdades, porque são verdades eternas sobre Teu Filho. Dá graça aos Teus filhos, às Tuas filhas, para viverem a esperança, Senhor, de todas essas verdades, mas também proclamar essas verdades a tempo e a fora de tempo, para que muitos venham a conhecer o Evangelho, venham a ser ressuscitados para a Tua glória, para viver em novidade de vida, para o Teu louvor e para a Tua glória. Pai, bendito seja Teu nome, Te dou graças por tudo, e oro a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado, meus amados, muito obrigado, pastor Liceu, pela oportunidade. Deus abençoe ricamente cada um de vocês, graça e paz.